Tudo bom? Dilce e eu já somos velhas conhecidas, né, Dilce? Do, gru- Sim. do grupo Gama, Cintia, acho que eu não te falei ainda. Eu criei e coordeno um grupo chamado Gama Mães Atípicas, que é um grupo gratuito para mães atípicas, e nós realizamos reuniões mensais. E essas mães falam sobre a vida delas, não exatamente sobre os filhos, mas sobre aspectos da maternidade, mais da mãe também, por trás, né, do filho, né? Enfim, depois eu coloco aqui no final o endereço, né, do perfil. Mas vamos lá, meninas. Eu gostaria então que vocês começassem se apresentando. Eu vou pedir para a Cíntia começar primeiro, tá? E aí depois vamos entrar no tema propriamente dito dessa noite, que é cuidar, e cuida. Vamos lá, Cíntia. Boa Olá a noite. todos, boa noite. Me chamo Cíntia Sarria. Sou mãe atípica, mãe do Davi Sarria, uma criança de 9 anos adorável. Davi, ele tem paralisia cerebral, microcefalia, síndrome de West, né, e uma série, né, de comorbidade. Né? Meu filho não senta, não anda, né, só através de andador, não fala. E também tem baixa visão, tá? E assim, eu aceitei esse convite com o maior carinho, porque falar de autocuidado para mim é um tema que mudou a minha vida através da minha psicóloga e que me orientou durante todos esses anos, do tempo que meu filho nasceu, né? Meu filho tem 9 anos, então há 8 anos que eu trato com a minha psicóloga, que é uma psicóloga da clínica de reabilitação que meu filho faz, e isso foi fundamental. Então eu aceitei com o maior carinho, eu estou muito feliz de estar participando. Muito obrigada pelo convite. Que bom, nós que agradecemos, Cíntia, pela sua participação. Dilce, se apresenta, depois Oi, eu só vou. Fala, meu amor. eu sou a Dilce, sou a mãe do Pedro Henrique, autista, né, nível 2 de suporte, hoje evoluído para nível 1, graças a Deus. Sou mãe de mais quatro, fora o Pedro. Tenho o Benício também, que está em investigação de TDAH, né? E eu tenho bastante criança aqui em casa. Mas eu sou uma mãe atípica, sou terapeuta, trabalho com crianças autistas também, né? Pelo Instituto Cerev. E é um prazer enorme estar aqui com vocês. Que bom que você está aqui para falar, para vocês contarem essa experiência de vocês e enfim, informarem as outras mães, as mães atípicas e a outras mães, né, sobre essa necessidade da mãe cuidar da mente, né? Mas antes disso, eu queria dizer que essa live faz parte do projeto de Laços Atípicos, que o grupo Proto Baby criou para justamente trazer informação, trazer conhecimento para essas mães atípicas, mas também para mães não para mães típicas, porque muitos assuntos que a gente trata aqui têm a ver também com a maternidade de uma maneira geral, né? A mulher já é sobrecarregada naturalmente, então a mulher que é mãe ainda mais, e a mãe atípica muito mais, né? Vocês sabem como é que é essa rotina, né? Eu também Sim, sou mãe atípica, né? Meu filho é falecido, mas também tive esses momentos, né, de muita dificuldade, muito amor também, né? Porque a gente tem que também falar que a maternidade atípica não traz só, né, dificuldade, sobrecarga, problemas de saúde mental, problemas físicos. A gente tem que falar também do que traz de amor, de esperança, de espiritualidade, que é essa motivação para a gente acordar todos os dias e sair da cama, né, levantar e falar assim, eu tenho um propósito de vida hoje, né? é isso. Então é isso, meninas. Muito obrigada mais uma vez. Agora, então, eu vou perguntar para vocês exatamente isso. Como é, primeiro, a Cíntia, cuidar da mente de quem cuida? O que é para você isso, Cíntia? Como é que é? Então, cuidar da mente de quem cuida é, é autocuidado, de fato, e eu sempre falo isso para algumas mães que eu conheço, atípicas e até as não atípicas mesmo, né, dos lugares que eu frequento. Eu sempre falo, autocuidado, gente, não é egoísmo. Ela é simplesmente uma forma de você se fortalecer para cuidar ainda melhor do seu
das outras pessoas, do seu marido, da sua mãe, da sua avó, seja lá de quem for, né? Então, fazer o bem é bom, né? Mas a gente precisa recarregar essa bateria, não é mesmo? Então, assim como o celular que você tem, que você usa, né? Você precisa recarregar, você precisa recarregar. E como que a gente faz isso? Né? A gente, assim, eu aprendi que a gente precisa separar o urgente do importante, né? Cuidar de si é um grande desafio. Nossa mente saudável, nosso corpo ficará saudável. E aí a gente precisa pensar, o que deixa a gente bem? O que faz a gente feliz? Né? E aí, quando você começa a ter esse autoconhecimento de si, né? Começa a ter esse autoconhecimento, caramba, o que que me faz bem? Como que eu vou deixar essa mente saudável, né? Para poder cuidar, porque não é simples. Nós, mães, ou atípicas ou não, né? A gente sabe que não é simples. Olhar para dentro da gente com carinho, né? Cuidar da nossa autoestima, focar no que a gente consegue controlar e principalmente nas coisas boas que a gente tem recebido, né? Que é o mais difícil, porque no dia a dia a gente está lá naquela correria e faz uma coisa e vem medicamento, e é a criança que faz crise convulsiva, né? E é o corre-corre, é marido, é casa, é comida, e é compras, e é mercado. Essa vida a gente vai ter sempre. Mas como que a gente faz isso, né? E aí eu aprendi durante esse tempo com a minha psicóloga, eu falava assim para ela, eu falei, eu não consigo dar conta de tudo. Como eu faço isso? Me explica como eu faço, porque eu não consigo. Mas, Cíntia, você precisa repassar. Você não tem as técnicas de enfermagem que estão aí para te ajudar? Uhum. Ah, mas elas não fazem igual a mim. Ah, mas elas não vão saber dar direito. E aí, quando eu comecei a entender que se eu não começasse a olhar para dentro de mim e ter um autoconhecimento de quem eu sou, porque eu me perdi. Gente, eu ganhei muito peso, né? E com isso tudo eu olhava e eu chorava com a minha psicóloga, falava, olha como é que eu tô. Eu tenho umas fotos, né, que ela, a minha psicóloga bateu, eu levantei a blusa assim, né, numa sessão, eu falei, olha como é que eu estou. Aí ela, então eu vou fotografar. Você vai olhar para suas fotos e você vai dizer, você está feliz assim? O que que você precisa fazer para você melhorar essa tua autoestima? Ah, mas eu detesto malhar. Ah, não me vem com essa coisa de exercício físico, não sei o quê, você está trabalhando, não tenho tempo. Mas, Uhum. Cíntia, como você quer mudar? Se você não quer deixar seu Amor. filho com a técnica de enfermagem, você não quer sair para você cuidar do teu corpo, da tua mente você já está aqui cuidando. Mas você chora porque você olha para você e não se sente feliz. O que você pode fazer para mudar isso, né? E aí onde veio o estalo um dia de tanto ela falar, porque isso não é da noite pro dia. Você precisa se cuidar, você precisa ter uma psicóloga, você precisa olhar para você com carinho, você precisa se cuidar para você dar continuidade, né? E reparar, gente, nos sinais. É fundamental a gente reparar os sinais, a irritabilidade que a gente fica, o Uhum. cansaço, a Sim. apatia, a tristeza, a insônia, o medo, a ansiedade, a Uhum. fadiga. Sim. Gente, não menosprezem os sinais. Não se desconecte de você mesmo. Você não pode se desconectar de você, né? Então, eu acho que a estratégia para cuidar da saúde mental são essas coisas essenciais. Você olhar para você com carinho, né? Com cuidado e sem se julgar. Porque, na verdade, a gente, de alguma forma, a gente tenta se auto-sabotar, né? A gente fala, Uhum. não, mas... Ah, não, mas ele é em primeiro lugar. Não, é a história da máscara que todo mundo está acostumado a saber, né? Primeiro você coloca a máscara em você para depois você salvar a outra pessoa, né? E isso foi transformador para mim. Quando o meu bateu, quando o tic-tac bateu, eu falei, caramba, é isso. Eu preciso cuidar de mim. Aí eu fui para academia e desisti várias vezes, gente. Eu Uhum. detestava aquilo. E depois, quando eu comecei a ver que realmente aquilo fazia bem, e eu comecei a conhecer outras mães que estavam ali se cuidando, e que chegavam reclamando também, que tinham que sair correndo para fazer comida, e que tinha que ir no mercado. Eu falava, gente, é gente como eu. Elas estão na Uhum. correria, mas elas estão aqui. E aí é muito importante você também manter vínculos, né? Cultivar relacionamentos saudáveis, isso é muito Sim. bom. E relacionamento saudável, eu tô falando daquelas pessoas que não exigem cobrança de você. Uhum. Porque tem relacionamentos que é um pouco tóxico, né? A amizade
atípica ou típica de uma mãe, né, acaba querendo, mas você não pode ir em tal lugar, mas a Cíntia não pode ir. Porque a gente vai fazer uma festa aonde? Como é que a gente vai? A gente chega na festa, não tem acessibilidade, ou a gente não consegue ir porque a gente tem toda a demanda da casa, e fica aquela confusão. Então, eu acho que também cultivar relacionamentos saudáveis, né, é muito importante. Aqueles relacionamentos que não fazem você. Não exige cobrança, né? Não fique, poxa, mas você não pode. Poxa, mas a Cíntia tem o Davi, ela não vai querer ir, não vai poder ir. E aquela pessoa, mas você nunca pode falar comigo, assim, já está sempre ocupada. Eu cansei de ouvir isso, né? Então, você separar aquelas amizades e entender, ver quem é que entende realmente a tua necessidade, isso também é muito bacana. Cultivar o amor próprio, cultivar o auto-reforço, o olhar positivo de você mesmo, isso é muito difícil, porque a gente só olha que a gente tem dificuldade, que a gente não consegue fazer, que as coisas todas, até do próprio sistema que você vive de home care, né? Porque meu filho vive dentro do home care, é bala de oxigênio que tem que trocar, para quem é mãe atípica sabe disso, Sim. né? São parâmetros de CPAP, é toda uma questão de fisioterapia, fono, que você tem que avaliar, é o filho que engasga, é o filho que bronca aspira. Então, você tem um olhar positivo disso tudo e fala assim, caramba, eu sou mãe, para que esse meu filho veio? O que eu estou aprendendo com ele? Poxa, meu filho não enxerga. Caramba, eu consegui enxergar. Então eu sou os olhos dele. Para eu ser os olhos dele, eu preciso cuidar dos meus olhos. E tá aqui o meu óculos. A minha lente, ela foi renovada. Tá? É para longe, mas ela foi renovada. Porque para eu dirigir, eu preciso do óculos. Né? Então a gente precisa aprender a se olhar com amor e não minimizar esse olhar crítico, e minimizar esse olhar crítico sobre a gente, né? Porque a gente fica se autoflagelando porque a gente não pode, porque a gente não consegue, que não dá para a gente fazer, né? Então, validar e reconhecer as coisas boas que essa criança está para gente, as coisas boas que o sistema que a gente tem como recurso, como home care, home baby, Suas como redes, qualquer né? coisa, a gente enxergar e validar e reconhecer que as coisas boas que todo esse sistema traz para o nosso filho. Então, agradecer, ser grata pela bala de oxigênio, que foi, mas está demorando, demorou 2 dias para trocar, eu estou precisando da bala. Gente, não se abale por conta disso. Respira, tenta centrar e falar, caramba, e se eu não tivesse esse recurso da bala de oxigênio para salvar meu filho? Atrasou um dia, mas ainda tem um pouquinho. Não vai acontecer nada, se eu aguarda, e Deus guarda realmente. Né? Então, a gente tem Deus acima de tudo, temos pessoas maravilhosas que nos convidam a estar mostrando essa nossa realidade, né? Como vocês, que foi uma surpresa para mim esse convite, mas que eu estou aqui de um coração assim aberto, mostrando essa vida de experiência que eu tenho e que eu continuo aprendendo dia após dia, né? Hoje eu estou na academia, hoje eu não consigo deixar um dia de ir para academia, né? Eu consegui emagrecer, eu consigo me olhar com mais carinho, eu consigo deixar meu filho e respirar 30 vezes quando alguma coisa do sistema sai errado. E isso é o mais importante, né? A gente vai ter estresse sempre. Quem não tem? Mãe atípica ou mãe não atípica? Cada uma vai ter, não é mesmo? Então, é sobre isso. Acho que eu falei demais, né, gente? Me empolguei. Não, Cíntia, foi maravilhoso você falar, porque a gente ouve sempre, né, muita reclamação da sobrecarga, da ansiedade, do estresse, de todos os aspectos, né, de saúde, né, que abalam essa mãe, que atravessam a vida. Mas é difícil, óbvio que a gente não pode romantizar também, né? Não é tudo bom, né? Porque nem todas as pessoas têm a mesma visão que você e nem todas têm uma rede como a tua, né? Então, o que eu quero dizer é que a gente tem que ampliar um pouco esse olhar para pessoas que não têm a menor possibilidade de ter isso, né? Que normalmente, até a gente sabe das estatísticas que 78% dos pais abandonam essas crianças até 5 anos depois do diagnóstico. Gente, eu fui abandonada na maternidade, esqueci de contar esse detalhe. Pois é. Gente, eu fui abandonada na maternidade quando o Davizinho, assim, quando a gente recebeu o diagnóstico, né? O pai do meu filho olhou para mim, né, o genitor, que o pai é a pessoa que eu convivo hoje, meu companheiro. Sim. E ele falou, Cíntia, ele tem um irmão que é especial, e ele falou, Cíntia, eu não consigo, eu passei a vida toda vendo a minha mãe cuidar do meu irmão.
eu não quero isso para mim. E aquilo para mim foi uma bomba no meu coração. Eu falei, como assim? A gente planejou e ele não voltou, gente. Ele não voltou. Eu fiquei sozinha na maternidade com um diagnóstico que não estava definido. Simplesmente, quando a geneticista chamou a gente para uma avaliação, que avaliou o Davi, falou, olha, pode ser genético. Tem alguém na família? E aí o irmão dele é especial. E aí ele deu uma travada e no final do dia ele falou assim, eu não consigo. Sinto muito, ele não voltou, gente. Quando eu falei ele não voltou mesmo. Meu filho tem 9 anos e o genitor só viu meu filho 2 vezes na vida dele, em 9 anos. Então, assim, também não foi fácil para mim. Você tem uma história já dessa. Foi bem complicado, eu fiquei muito perdida. E, gente, outra coisa que eu tenho para falar, né? Eu não falei no início, mas assim, eu tenho formação em marketing, mas eu tô cursando fisioterapia com meu esposo, porque, gente, eu entendi que fisioterapia é vida, é essencial para essas crianças. Eu me apaixonei tanto na transformação que o meu filho teve, através da fisioterapia, através das terapias em si, que a gente resolveu ir buscar mais informação, buscar mais entender. E hoje, né, eu trabalho trabalho não, eu estou fazendo um estágio, né, numa rede pública, e que lá chegam várias mães muito carentes, sem absolutamente nada, sem um extensor de braço, sem uma luva, trocam assim todo o sistema da criança sem passar um álcool na mão, não tem condição mesmo. E aí você olhar para essas mães com carinho e você acolher e você tentar ajudar de alguma forma, é isso que me faz, que me move, né? Então, assim, por mais que você não tenha uma rede de apoio, né, como um home care na tua vida, você seja mãe, mas eu sou sozinha, às vezes eu ouço, né? Mas eu sou sozinha. Mas a gente nunca tá sozinha. Eu chorei por dias, eu acho que posso dizer que por meses, por achar que eu ficaria sozinha com o meu filho, né? Mas uma coisa eu tenho certeza, independente de qualquer religião, independente do que você acredita, existe uma força maior, que para mim é Deus, e que ele sempre está do teu lado. Então, mesmo que você ache que você está sozinha, não. Existe todo um propósito debaixo do céu, que é aqui nessa terra, que tá ali para poder. E, gente, é uma dádiva. Eu me emociono só de falar, porque se eu não tivesse o Davi, eu não teria aprendido 1/3 do que eu aprendi sobre vida, sobre dar valor a um simples escovar. Então, para mim, isso é uma dádiva. Cada coisa que acontece, cada pisar de amanhecer para mim, eu olho e falo, caramba, como é bom você conseguir dar esse valor, né? E eu falo isso, por mais que você não tenha rede de apoio, né? Porque eu conheço muitas mães, eu trabalho com essas mães, eu cuido dessas crianças lá no estágio, eu estou no último período, é muita criança que não tem condição nenhuma. E eu sempre falo para elas, vocês não estão sozinhos, acredite. Verdade, Cíntia. Eu também posso dizer a mesma coisa, que o meu filho, assim, mudou a rota da minha vida, na verdade, né? Eu era jornalista, hoje eu sou psicóloga, hoje eu tenho esse grupo. Então, assim, eu entendo exatamente o que você está falando aí, sabe? Parece que a gente tem assim, não, seu filho, de fato, ele sofreu muito. E isso eu gostaria que não tivesse acontecido. Mas as coisas que eu aprendi com ele, nossa, emociona também de pensar, porque é muita coisa, sabe? Quando isso aconteceu, eu não sabia que tinha tanta gente boa no mundo, sabe? A gente não tem noção de quantas pessoas não querem nada de volta, elas simplesmente estão ali para te ajudar, para te apoiar, não me conheciam, sabe? Vindo de diversos lugares. Então, assim, é uma coisa que dá esperança na gente de viver, né? Sim. Agora vamos lá, dona Dilciane, vamos falar da sua história. A minha história é um pouco mais leve, né? Não vou dizer assim que é um mar de rosas, porque a gente sabe que a maternidade atípica não é tudo isso, né? É complicado, é difícil, mas a gente tem se adaptado da melhor maneira, né?
E o Pedro, ele veio para encher a nossa vida de amor, nós somos apaixonados por eles, por todos os nossos filhos, né? Nós temos bastante filhos, e quando eu falo bastante, é bastante mesmo. Meu marido tem 3 do primeiro casamento, e eu tenho, nós temos mais 3 e tenho mais 2 do meu primeiro casamento também. Então é uma família bastante grande. Uhum. E os filhos vêm, né, para trazer motivação, força, coragem. Você passa a fazer coisas que você duvidava que faria, né? E a gente cresce, entende, aprende tudo com eles, né? Graças a Deus, igual a nossa colega estava falando, Deus tem colocado sempre pessoas maravilhosas no nosso caminho, pessoas que incentivam, que faz a gente refletir, mudar, entender, e é isso que tem acontecido na minha vida, né? O Pedro, eu desconfiei muito cedo, ele tinha alta habilidade, então com 1 ano e 3 meses ele já reconhecia as letras, as cores, né, planetas, tudo, ele já reconhecia tudo. Ele é uma criança incrível. E aquilo desperta, né, na gente, nossa, ele é diferente, né? Demorou um pouquinho para andar, demorou para falar, começou a falar com 3 anos e meio. E ele começou a falar numa brincadeira, né? A gente escrevia o nome assim, ele ia colando, ele ia procurando o que era, ele lia e procurava, assim, hein? Era incrível. Então, assim, a gente aprende muito com eles, né? Aprende bastante com ele. Hoje ele fala pelos cotovelos, conversa bastante, não é com todo mundo, né? Como a gente já sabe, ele tem dificuldade para se relacionar ainda com as pessoas. Mas Deus tem colocado pessoas maravilhosas no nosso caminho. Os professores, eu falo assim, meu filho estuda em escola pública, graças a Deus ele tem uma professora, a professora Maria, é uma professora maravilhosa, a Sandra, né, também que foi da primeira série, a professora Edna, que é a professora esse ano, que a gente tem uma sintonia gostosa, que a gente procura sempre estar em acordo. Eu tento levar a rotina de casa para a escola, da escola para casa, para ter essa harmonia, né? Porque o autista, ele gosta muito de rotina, e se sai alguma coisinha já causa crise. Então é o que eu sempre falo para as mães no grupo, né? Uma criança que tem rotina, ela tem menos crise. E o Pedro, ele traz tudo isso pra gente. Eu tenho um que é hiperativo, que não para nem um minuto, né? E é uma loucura. E a gente tenta se manter são, com a cabeça no lugar, né? Porque é complicado. Mas eu tenho pessoas maravilhosas na minha vida. O Instituto Cerev, ele me apoiou muito. Eu conheci o Instituto através do Jota. Ele chegou no grupo fazendo uma postagem, bonita a postagem dele. Eu falei assim, deixa eu te conhecer seu trabalho, né? Queria saber como que funciona. Eu falei, olha, eu quero que você cuide do meu filho. Tô apaixonada pelo seu trabalho, eu preciso você cuidando do meu filho. E ele tem me ensinado muita coisa, e comecei a trabalhar com ele através, né, dessa minha curiosidade sobre o trabalho dele, e tem sido maravilhoso ver o Pedro evoluindo, crescendo, aprendendo, né? E ele é uma criança maravilhosa, apaixonante. E a gente só tem elogios, né? Porque a minha família é uma família linda, uma família grande, muito linda, graças a Deus. E ter ele, né? Autista, com tanto amor. Que autista não gosta de abraço. O Pedro, ele adora abraço, ele gosta de beijo, ele é meio teimosinho, então ele sai teimando, mas a gente tá, né, trabalhando isso também. Mas ele é uma criança maravilhosa. Não tenho o que dizer assim, né, da minha família. Minha família é uma família maravilhosa, graças a Deus. Eu sou grata, né, que Deus tem colocado, tem me dado esse presente, né, que é ser mãe do Pedro. Que bom, minha querida. Parabéns para essa família aí. Agora, você falou muito do Pedro, mas agora eu quero saber de você.
A Cíntia falou o que que faz com que ela consiga cuidar da mente dela. E aí ela falou do exercício, ela falou dessa mudança de paradigma, né? A visão dela como mãe, de procurar sempre para manter o copo equilíbrio. cheio e não o copo vazio, né? Olhar aquilo que ela tem, Essa parte para mim ainda é novidade, né, Verônica? Porque assim, como que eu vou cuidar de mim primeiro com tanta criança, né? A gente tem que dar prioridade? Tem, eu entendo, a gente procura pensar nisso também. Às vezes eu me coloco em momentos de reflexão, né, dentro de mim mesma, que eu preciso buscar um pouco mais de cuidado comigo também. Mas eu sempre priorizei eles, né? A minha família, meus filhos, a minha casa, meu marido, sempre priorizei todos eles. E é difícil, não é fácil, porque a minha terapia está em dia, graças a Deus. Pelo menos isso. Eu fiz. Suspeita, mas é um começo. Uma coisa porque senão, acho que a gente já teria surtado, né, se não tivesse feito alguma coisa, porque eu tive uma crise quando eu fiquei grávida do Pedro, aquela coisa na minha cabeça, será que eu vou dar conta, né, que nem a nossa colega estava falando, será que eu vou dar conta? Eu tenho o Enzo, que é pequenininho, e aí vem o Pedro, eu fiquei daquele jeito assim, eu chorava muito. Eu também. Entrei em depressão pós-parto. Eu não cheguei a entrar em depressão, mas eu procurei na época psicóloga, a gente fez algumas sessões, mas eu não consegui, porque a doença eu tirei muitas fotos, a do Pedro eu já tirei um pouco menos de foto. Eu falei, não, eu vou fazer, eu tenho que fazer, porque esse momento é único, é maravilhoso. Eu amo ele já, que dentro da minha barriga eu amo, mas eu não estava sabendo lidar com o que como que vai ser quando ele nascer, né? Será que eu vou dar conta de todo mundo, da casa, dos filhos, do marido, de tudo? Não sei se eu vou dar conta. E aí eu fiz a terapia, né, TRG, que foi o reprocessamento. Foi maravilhoso, porque eu descobri coisas que eu nem sabia, né? Mas daí você já buscou ajuda, né? Sim, e você falou, olha, eu não sabia como fazer, mas você buscou ajuda. Sim, e isso é o primeiro passo, né? Isso foi super importante, é super importante, porque quando você tem essa consciência de que você precisa buscar um apoio, né? Agora, quando a pessoa tá ali, né? Eu fiquei uns 3 meses depressiva, chorando, né? Até eu conhecer o pai do meu filho, meu companheiro, né? E que ele falava assim para mim, ele falava, Cíntia, você não tem ideia do que essa criança vai fazer na tua vida? Como sim, eu trabalho, eu não tenho como. Eu não tenho como, eu trabalho, tenho que pagar minha casa, tenho que pagar meu carro. Eu não tenho como, eu gerencio 5 estados, eu tô trabalhando, pelo amor de Deus. Ele falava, Cíntia, essa criança vai mudar a tua vida, você vai enxergar. Eu falo, gente, esse homem é maluco. Mais um maluco. Tipo, eu já estava depressiva. E ele não, ele já sabia, ele já tinha uma outra formação, ele já estava muito mais evoluído do que eu, então ele entendia aquilo. Via coisas que você não estava vendo, ele falava, né? Nossa, você não tem ideia, e eu não conseguia enxergar isso, né? Sim. E eu não conseguia enxergar buscar uma ajuda, como você disse que buscou. Então você buscou ajuda. E isso é lindo de se ouvir. Eu fiz o curso de terapia na época e já aproveitei para colocar a terapia em dia também, né? Porque senão aí, ó, para você ver, daí terminou, ainda veio o Benício, né? Que é meu caçulinha rapinha do tacho. E é maravilhoso, porque assim, a gente hoje eu não sei como que eu consigo fazer tudo que eu faço, né? Porque é igual, a Verônica já me conhece, ajudo no escritório do meu marido, né? Tem um instituto, tenho meus filhos, tem a casa, tem a escola, né? E uma porção de coisas que a gente vai fazendo, vai aparecendo, vai fazendo. Quer ver uma frase que a minha psicóloga você falou? Você consegue se organizar, assim, como a Cíntia falou, colocar prioridades, né? Porque às vezes você vai colocando coisa, no seu dia tem milhões de coisas, você não vai dar para, você não vai conseguir atender tudo, não vai conseguir controlar não tudo. Consegue tudo no mesmo dia assim, né? Não. Eu tenho a rotina dos meninos em casa, né, que é essencial. Primeiro eu tenho que organizar a rotina deles e encaixar a minha na rotina deles, porque a gente que é
pai, mãe de criança especial, a gente tem que entender, né, que a nossa rotina não é nossa, é a deles primeiro, né? A gente encaixa a nossa na deles, né? Porque Até porque você não tem controle, né, sobre os horários. De repente, né, é exatamente, diferente de uma pessoa que tem. A escola é isso, o tratamento, você pode ir no exatamente. médico marcar a hora que você quer. Não é assim que funciona, né? Não, não é assim, tudo rotina, tudo programado. Eu gosto de ter os horários deles certinho, né? Tudo bonitinho. Aí o resto a gente vai encaixando. Eu não sei como que eu consigo fazer tudo Eu não isso, mas a sei, gente é vai muita coisa. encaixando. É, Eu queria falar uma frase aqui que eu ouvi muito da Tereza, que é minha psicóloga, né, por várias terapias de choro, e ela sempre falou assim para mim, Cíntia, se você para, o sistema todo à sua volta para também. exatamente, E principalmente eu a só, gente que é mãe, né? e eu só me dei conta, verdadeiramente, que isso poderia acontecer quando eu tive uma lesão no joelho. Quando eu não conseguia mais levantar meu filho, como eu falei, meu filho não anda, não senta, não Uhum, fala, tem baixa visão, quase não enxerga, 5%. E é tudo para pegar, levantar da cadeira e põe na cadeira de banho, é totalmente dependente, né? Então, quando meu joelho começou a doer, eu tive que infiltrar. E quando eu fiquei com ciático, que eu não conseguia levantar da cama, e quando o sistema começou a parar, eu entendi que todo o sistema à minha volta para. Aí eu entendi a frase, Cíntia, se você para, todo o sistema à sua volta vai parar. Então é você verdade. precisa olhar para você. Você precisa sim cuidar de você em primeiro lugar. Porque a gente Claro, dizer a frase de que voltamos lá na frase do avião, você tem que botar a máscara em você primeiro para você conseguir auxiliar, né? Isso é muito difícil. Né? Eu imagino você que tem vários filhos e, nossa, já te olho, já te admiro, e se eu pudesse dizer alguma coisa assim, que mudou a minha vida, eu diria essa frase que a Tereza, minha psicóloga, ela ficava o tempo todo reforçando isso para mim. Se você para, todo o sistema à sua volta para também. E aí eu falava, gente, eu não quero parar. Ô, Porque quando Cíntia, eu tive que parar por causa do meu joelho, eu só chorava. Eu falava, gente, como assim? mas dá um Cíntia, você desespero entende? na gente, Você né? Se a gente entende? fica Você entende doente, Cíntia, você entende o simbolismo do seu joelho, né? Da carga que você estava carregando, de tudo que você não estava conseguindo administrar, entendeu? O peso mesmo, o peso da vida, né? Sim. da Eu vida. operei a coluna com 40 anos, gente. Não tinha nada, não tive acidente de nada. Cervical, sabe? É como se o peso, né, do que eu carregava me achatasse, ter achatado as minhas vértebras. Então, assim, isso é simbólico, mas não é simbólico. A gente realmente Não, adoece por causa disso, porque não consegue, por isso que eu falo, né? perceber os sinais, né? Quando a gente Sim. começa a entender, né? Quando eu falo, gente, tente não se desconectar de você. Porque a gente se desconecta da gente para cuidar deles. Uhum. De toda Sim. a demanda, não só dele, da casa. E aí meu filho acorda muito cedo, 5:30 da manhã ele está acordado, e eu vou lá para poder ver se está dando o medicamento certo, e aquela coisa toda de comida. Gente, avaliar o seu corpo, a sua alimentação, as coisas essenciais. A privação de sono é muito ruim, gente. Teve uma época Uhum. que meu filho ficou 5 meses, ele não dormia, era madrugada com o olhão. Eu falava com a neurologista, pelo amor de Eu A Deus. gente faço Eu falta isso. mandava foto enlouquecer, para ele né? igual um Quando não panda. dorme. Igual um É. panda. Eu falava, olha como é que eu estou. Eu não consigo dormir. Então, só que eu não conseguia dormir, mas também não conseguia deixar meu filho de olho aberto Uhum. com a cuidadora ou com a técnica, porque como ele ia dormir sem a mãe? Então, Uhum. desvincular ele para uma técnica de enfermagem e dormir sozinho, gente, isso custou muito tempo. Custou muito choro, custou muito debate com a minha psicóloga. Então, eu acho assim, a gente tentar encontrar algo que dê prazer pra gente e a gente criar isso uma rotina. Quando a gente Uhum. cria essa rotina pra gente, então eu vou acordar e vou fazer o quê? Então você Uhum. respira, ai, meu filho tá lá, acordou 5:30 da manhã. Cintia, o que é que você tem que fazer 5:30 da manhã? Você vai levantar, você vai ao banheiro, Tomar seu né? café. Antes não, era levantar.
Então você vai Direto pra tomar o lá. remédio que você tem que tomar de manhã, porque eu tenho várias vitaminas para tomar, então eu tomo acetilcisteína, que é um remédio para não me deixar doente, para imunidade. O meu ômega 3 eu tomo. E aí eu cuido de mim primeiro. Uhum. Eu faço o que tem para fazer para ele, falar agora é o momento, você separar um momento que Uhum. seja Seu? 1 hora, esse momento é seu. Eu me desligo de tudo, gente, mas só que isso foi fácil? Não foi. Eu ia pra Processo, né, academia e eu Cíntia? ficava igual uma doida. Tá tudo bem. Telefone, Como né? é que tá a saturação dele? Então, assim, É um eu me processo, até você desliguei, conseguir. botei um fone de Difícil. ouvido, eu comecei a me permitir a sentir a endorfina, os hormônios, os Uhum. neurotransmissores de bem-estar. E aí aquilo, toda aquela coisa do coração batendo, do exercício, eu sabendo que eu estava ficando magra, e eu comecei a cuidar de mim, da minha saúde, da minha alimentação, a dieta do meu filho é completamente diferente da minha. Gente, é uma loucura, tá? Porque, olha, meu filho faz dieta cetogênica. Uhum. Então, é 80% gordura, a alimentação dele é completamente diferente da minha, que faço a minha dieta restrita para eu emagrecer, para eu me manter com o meu corpo saudável. Então, a minha dieta também é pesada, assim como a do meu filho. E meu marido, lindo de bonito, é vegetariano. Então, assim, tu Gente, imagina que loucura. quantas comidas eu tenho que fazer. A cetogênica do meu filho, a minha comida, a comida. Gente, e aí você fica no fogão igual uma doida, porque você tem que inventar comida vegetariana, ele não come nenhum tipo de carne. É ovo, mas meu Deus, como é que você faz? Aí vai a pessoa tentar aprender, né? Fazer uma berinjela assada, um negócio maluco com vegetal. Gente, não é fácil. Se eu disser que é fácil, eu estou mentindo, Não eu é, entendo isso. Mas se eu E pudesse dar eu um entendo. conselho para as mães, separa, vive a tua rotina, desenha a tua rotina e faz aquilo dia, não saia da tua rotina, tenta estabelecer. Agora eu tenho que tomar café, escreve. A psicóloga falava, escreve, Cíntia. O que você vai fazer de manhã? Qual é o teu momento Uhum. de ir para academia? É isso. Esse momento eu não Programar o abro teu dia mão. mesmo. Eu não abro mão. Chegou meu horário de ir para academia, eu tô só se meu filho estiver passando muito mal, se ele estiver com febre, se ele estiver. Eu tô me arrumando, tô fazendo as coisas, tô, ó, deu o meu horário, hein? Tô indo para academia, 1 horinha de academia. Saí de lá endorfinada, os meus neurotransmissores lá em cima de bem-estar, voltei com tudo para cuidar dele. Voltei feliz, voltei animada. E aí a Outra, gente tem é força para outra poder fazer pessoa. todo o restante. Né? Então, Verdade. cultivar e tentar minimizar essa coisa da gente entender que a gente não pode se desconectar da gente mesmo, isso é essencial. E se hidratar, gente, constipação. Eu vivia de laxante. Isso tudo mexe com o teu organismo, porque Claro. essa rotina maluca, você não toma água, Uhum. você não come o vegetal que você tem que comer, você come lá rapidão, porque você tem que dar comida para Sempre ele, e correndo. você tem que É. engolir a comida. É Sim, uma come loucura. Eu mal, bebe imagino mal. você que tem várias crianças, né? Mas se eu pudesse falar alguma coisa para todos que estão assistindo a live, E é bem assim mesmo, fa- né? Porque cada um come crie uma uma coisa por rotina. aqui também, né? É, Tem também que tem essa. Crie inventar. uma É, rotina para você e não esqueça do teu tempo. Esse é claro. o meu momento. Se desconecte do mundo. Aquilo ali é para você. E demorou, mas eu aprendi. Mas é Adilson, isso. Adilson, tem alguma rede de apoio, né? Então, assim, acho que conseguir, né, organizar isso com o teu marido, enfim, Esposo. com o Sim, pai das crianças, eu não sei se eles Isso. são presentes, mas, assim, seria importante você tentar fazer alguma coisa, né? De exercício, de sim. terapia, continuar a terapia em algum momento, né? Você tem que É, inventar um horário aí. Se as 24 achar horas uma aí brechinha na agenda. não cabem todo essas atividades aí, não cabem, É, né? mas eu tenho os meus cuidados também, né? Tem, Eu né? tenho minha rede de apoio, que é Uhum, além da minha família, o instituto também, sim. porque a gente tem um apoio lá dentro também, nós que Ah, somos tá. profissionais. Sim. Então a gente tem toda uma rede de apoio enorme, minha família, minha filha, a Ah, Júlia, que é meu braço direito, eu sou grata a Deus pela vida dela, né? Apesar, né, da aborrecência, que ela tem 20 anos, mas parece uma adolescente de 13. Mas mas ajuda muito, né? ajuda demais, ela me ajuda bastante.
Quando precisa ficar com os meninos, ela fica. Se precisar levar na escola, ela leva. Se precisar dar medicação, dá. E assim por diante, né? Ela me ajuda muito, sim. Graças a Deus por isso. Né? E tem o meu marido também, que é meu apoio emocional, né? Que a gente conversa bastante. Ali a gente desabafa, coloca tudo para fora, chora quando for preciso, né? E assim... Que bom que vocês têm uma outra, né? Você tem. A nossa família é bastante unida, graças a Deus. Que bom. Porque assim, Cíntia, você... a gente consegue ver, né, as estatísticas, por exemplo, de doença em mães atípicas são assim, horrorosas, né? Se você for ver Horrível. Os dados. A mulher, nós mulheres temos muito mais vulnerabilidade à depressão, de 2 para 1, a cada 2 mulheres um homem. Então, assim, nós já temos essa vulnerabilidade nossa, né? Naturalmente. Não digo que é genética, não, porque não é só genética, né? É o ambiente que a gente vive, são as pressões, a mulher ela é submetida a essa como eu disse, infinidade, né? Infinidade de coisas que ela tem que fazer para a família, para o filho, para o marido, culturalmente, assim, né? Mas não é só isso, não. Ela tem assédio, sabe? A gente ganha menos do que os homens. Então, tem toda uma questão fora os hormônios, né? Que a gente sabe que é um carrossel. Uma loucura. Né? Mas então, o que acontece? A gente tem mais, a mulher a mulher tem o dobro, a mãe atípica tem o dobro do risco de morte de outras mães. É uma coisa assim, enorme, né? O dobro. E tem 40% maior risco de ter câncer, até 150% mais chance de ter doenças cardiovasculares e 200% mais risco de morrer de qualquer outra morte, de acidente, porque ela tem essa coisa das atividades, a mulher fica mais dispersa, desatenta, então pode ter acidente de carro. Então, assim, gente, sabe, são tantas... E aí eu tô falando de mundial, tá, isso, né? Não é aqui no Brasil, né? Sim. E aqui nós temos realidades muito difíceis, né, gente? Que você diz que trabalha com você também, né? A gente sabe, né, que é difícil a mãe que vai procurar uma ajuda para o filho, porque começa pela terapia, né? Você vai para o SUS, enfrentar a fila do SUS para conseguir uma consulta com o neurologista para pegar um laudo. É terrível. Disso eu diria que já começa no diagnóstico, né? No diagnóstico, lá atrás. Exatamente, porque você vai marcar a consulta vai sair para daqui 4 anos, sim. Entendeu? É terrível, isso é desumano. Né? Exatamente, você lida com profissionais que não estão preparados para te atender, né? Tem uma mãe que é do Gama, lá do grupo, né? Que ela tem 2 filhos com uma doença raríssima. E ela disse que ela foi para um instituto aqui no Rio de Janeiro e que ela sentia que o filho dela era uma cobaia humana. Você entende? Então, e o menino não entendia tudo, ele tinha um problema motor, mas a cognição dele era normal. Então ele sentia ali uma cobaia, uma célula sendo exposta aos outros. E é terrível, porque você vai, isso tem em todo lugar, entendeu? Tem profissionais que te coloca a criança numa sala, né, e fica ali. Não tem resultado. Né? Porque é importante buscar sempre o resultado, buscar a evolução deles, buscar fazer com que eles cresçam, com que eles evoluam, que eles entendam, que eles possam ter uma vida adulta independente da mãe, porque infelizmente a mãe não vai durar para sempre, né? Essa é uma realidade que toda mãe atípica tem dentro de si. Quem vai cuidar dele depois que eu me for, né? Então, a minha luta é evoluir o Pedro, deixar o Pedro independente, né? Que ele possa trabalhar, que ele possa cuidar dele mesmo, da vida dele, ganhar seu sustento. Essa é a minha meta de vida, né? E a gente tem pouco tempo para fazer isso. E aí muda um pouquinho da minha meta, né? Porque a minha meta é cuidar de mim primeiro para que eu possa, porque meu filho ele não vai ser independente, né? E aí cada uma mãe, exatamente. Né? Mas o meu filho é totalmente dependente de mim. Então, se eu não cuidar de mim, eu entendi isso. Se eu não cuidar de mim, eu não vou ter quem cuide dele. Tipo assim, eu digo isso porque, ao contrário, assim, um pouco da tua família, eu tenho meu esposo, eu tenho a rede de apoio que é o Home Care, Home Baby.
né, que tem as técnicas e tudo mais, mas técnica entra e sai na sua vida, enfim. Meu esposo trabalha, mas se eu for falar dos meus familiares, como pai, Com mãe, quem você vai contar, né? os avós paternos, né, que são do genitor, todos moram em São Paulo, não tem ninguém aqui, então não tem ninguém da família procura, o genitor não procura, todo o restante da minha família também não tem condições psicológicas e nem mental para cuidar do meu filho, então ninguém, tipo, é bem afastado, né? A gente tem convívio, mas não é aquela coisa de que a Cíntia vai para o médico, eu vou deixar com a avó dele, Uhum. né? Então eu não tenho essa rede de apoio linda, né? Eu não tenho outro filho, né? Eu tenho só o meu esposo, e meu esposo, ele trabalha. Então, isso é bacana, né? Essa troca, porque você fala que, caramba, eu tenho que deixar meu filho independente. E, no caso, Sim, eu preciso me tornar Sim. forte e forte cada para dia cuidar mais dele. corajosa para eu poder cuidar Exatamente. dele. Porque É. amanhã eu posso perder minha rede de apoio, que é o Home Baby, né? Uhum. E não ter, e aí vai ser eu e o meu esposo. E será que eu vou chegar na velhice bem? Né? Se Uhum. eu não Precisa fortalecer os estar meus músculos na forte e academia, se eu não, saudável. não abaixar e levantar, então não é só Sim. estética. Né? Na Uhum. verdade, começou por uma estética, né, na minha cabeça, porque eu me achava feia, me achava assim, me achava assado, né? E depois eu entendi, gente, isso aqui não é estética. Quando meu joelho deu ruim, que meu ciático deu ruim e que eu fiquei na cama, eu falei, gente, agora eu Entendo. preciso entender a frase da minha psicóloga. Né? No final de tudo, gente, a mulher que nós somos, a mulher que você é, que eu sou, ela precisa se tornar viva Dentro de dentro você. da Exatamente. mãe que a gente se Você é. tornou. E a Uhum. gente tornar todo esse ambiente é, 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 feliz para um Sim. convívio que para cada um dos nossos filhos faz sentido, porque cada família é uma família. A gente É pode vir aqui e falar um diferente. monte. A minha família é uma coisa, a sua É. família é outra, a É, dela é exatamente. outra. Né? A gente só pode vir aqui e trocar experiências, Experiência. né? E É, tentar ajudar de alguma forma, né? sim. E a gente ajudando um pouquinho aqui, outro ali, a gente vai vivendo. O que não pode a gente desistir da gente, Sim. desistir dos nossos filhos e Não. desistir das pessoas, do ser humano, né? Em Né? si. Porque tem gente que tem uma condição realmente, a gente às vezes olha, nossa, mas eu gostaria de ter isso. Né? E a gente olha lá uma criança que não tem nenhum extensor de braço para poder deixar, né? A gente vê a condição que é e a pessoa não, a mãe não tem. Hoje, essa semana passada, eu ouvi de uma mãe no lugar que eu estou fazendo o estágio. Ela falou para mim, ela disse que ela amarra o filho dela, a filha dela, na cama, para ela sair para beber, porque ela não tem ninguém. Aí você imagina. Eu olhei aquilo e falei, gente, Hum. eu falei, ela, mas assim eu não vivo. E aí você ouve cada coisa, e aí você tenta trabalhar aquela mente, né? Uma criança, mas ela tá dormindo. Eu saio assim por volta de meia-noite, 3h30, eu já estou em casa. E aquilo para mim me apavora, né? Mas qual é a Totalmente. rede de Deixar uma apoio criança dessa sozinha. mãe? Qual é a rede de apoio dessa mãe? Por mais que ela esteja indo para beber, porque ela não tem o autocontrole, ela ainda Sim. não achou que realmente faz sentido para ela e talvez aquela vida com aquela criança é muito ruim. De alguma forma você pode ajudar, com uma palavra, você tentar intervir de alguma forma. A gente sempre tem alguma forma de ajudar, né? Eu tenho uma outra experiência que eu estava no hospital com meu filho estava para fazer um raio-x. E aí tinha uma mãezinha com uma criança especial também de microcefalia. Eu estava com o Davi no colo esperando na mesma porta para poder tirar o raio-x e ela também estava, porque era problema pulmonar, foi inverno. E essa mãezinha falou assim para mim. Eu perguntei para ela, nossa, faz terapia e tal. Aí a mãe, ela estava tão amargurada, ela disse assim para mim, Cíntia, qual é o seu nome? Eu falei, Cíntia. Ela falou assim, eu não. Porque as 2 vezes que eu levei ela para fazer terapia, ela gritava tanto, ela chorava tanto, que eu não quero ver a minha Puxa. filha sofrer. Mais do que ela sofre, eu vou levar ela lá para ela sofrer naquela fisioterapia? Não, ela já sofre demais para eu poder vê-la. E aí você tenta, a pessoa já está com aquele Uhum. sentimento, com aquela coisa embutida na cabeça de que aquilo ali é ruim, né? E é óbvio
que ninguém quer fazer exercício. E é óbvio que as crianças especiais sentem dor por conta Sim. da espasticidade, Uhum. né? Mas, gente, isso mudou tanto a vida do meu filho, tanto que eu quis olhar de perto. Que milagre era esse de mover um corpo que mudava uma criança especial, né? E hoje, quando eu vejo aquela coisa toda, aquelas crianças, né, que ai, a mãe fica com pena de botar uma órtese, a mãe fica com pena de deixar em pé, a mãe só quer deixar deitado porque é mais cômodo para o filho. Mas é cômodo como? Até quando essa criança deitada ela vai render tipo Sim. com quadril intacto para não ter que fazer uma cirurgia, né? E Sim, aí a mas, gente Cíntia, tenta esse que é o conversar e trabalho, eu né? acho que esse é o Esse que é o trabalho trabalho. que você está E falando. isso é As pessoas, a gente não fantástico. pode julgar essa mulher. Eu não estou falando assim. Não, Não de dá para jeito julgar, ela algum. não sabe, ela não tem, às Não vezes, tem. conhecimento, não tem rede para dizer isso para ela. Olha só, se você não fizer, as coisas vão piorar, você vai ter outro retorno. A criança chora mesmo, vai ter dor, mas a dor também, né? De alguma maneira está implícita nesse processo. A Então, essa dor é pessoa um não processo tem. de cura para a alma, gente. Não tem nada. Fortalece, Você né? aprende na dor. Tudo é a dor. Esse é um processo de cura para a alma. Se a É gente não tiver difícil para dor, essa mãe, né, né? sem dor, sem ganho. É. É uma coisa também que. E eu sei que é difícil, que tem pessoas que realmente Sim. têm essa dificuldade de entender. Mas a gente, com o amor que a gente, de mãe, que a gente se tornou, né? Quando eu Uhum. falo que a mulher que você não pode esquecer e tem que se manter viva na mãe que você se tornou, é isso, porque nós nos tornamos mãe. E quem é É. mãe sabe, né? Por mais que aquela mãezinha lá falou para mim que ela amarrou a criança para sair para beber, a gente não sabe da condição dela, a gente não Sim. tem ideia. Dá para Mas se eu julgar, né? puder, não, não, de forma alguma. Não O tem que a como. gente puder fazer, porque aí onde está, se eu não fizer nada ou não disser nada, o que eu aprendi com meu filho que não enxerga? O que eu Uhum. aprendi, o que eu aprendo todos os dias, que um simples gole de água ele pode engasgar. Meu filho tem risco de SUDEP, ele tem risco de morte súbita, ele pode morrer a qualquer momento. A crise do meu filho de epilepsia é de difícil controle. Então, quando ele para, o sistema respiratório dele para, ele fica Claro. cianótico. Ele começa a ficar preto, a boca fica roxa, e a gente tem que correr com a bala de oxigênio, tem que correr com o respirador para respirar, porque enquanto aquela crise não passa, ele não Não volta a tem como. respirar. Por isso, o home care, por isso, É toda a questão importante, de né? bala de oxigênio e respirador. Então, imagina, né? Como que eu vou reclamar? Né? Se nesse momento eu estou conseguindo aqui falar e respirar e Uhum. transmitir, né? E transmitir a minha Partilhando experiência aqui essa história com essa e pessoa, né? ouvir de você que é mãe de vários filhos, caramba, e você é mãe de uma criança atípica e não atípica. Olha que experiência, uma experiência fantástica, experiência que eu não tenho, né? De ter uma criança que não é atípica com o meu companheiro. E isso é magnífico. Eu bato palma para você e eu aprendi mais Imagina. um pouquinho. E depois você me adiciona, que eu quero ouvir mais, porque você é uma mãezona. E eu estou muito feliz de estar participando aqui hoje com vocês. Cíntia, Ai, seria bom também você participasse com tô. a gente do Grupo Gama, né? Pode Sim. deixar. Vou te mandar o Será o link. maior prazer. Te mandar o link para você participar. E também, ô Cíntia, deixa eu te falar aqui, você aí é mais interno, né? Aqui, o grupo Pronto Baby também criou não sei se você sabe disso, um encontro dos familiares e mães do Home Baby. A gente também se encontra uma vez ao mês e a gente faz exatamente o que a gente faz no Gama, né? Se fala, a gente fala um pouco dessa experiência, fala da mãe que está ali por trás, né? Essa mulher que está soterrada, do que ela precisa fazer para trazer essa mulher à tona, da experiência dela, que tem, as experiências são, né, tão Esses diferentes, mas encontros tratam muito, são não é disso, maravilhosos. É, necessário do ter. Gente, eu Gama, preciso desse é encontro mais para maravilhoso. mim do Pois que é, para. E aí a gente tem que pensar, né? Onde eu vou encaixar Você mais uma ouvir coisa as na minha outras rotina? mães, é, você ouvir as outras mães traz nossa, coragem, força, verdade. determinação. Saber que você não está sozinho, né, na Sim, caminhada. É isso. Como vocês fizeram hoje aqui, né? Maravilhosamente, aliás. Eu obrigada. quero muito agradecer, a gente já está chegando aqui no final. E aí eu queria ouvir assim de vocês o que vocês levam de hoje aqui dessa experiência, o que vocês querem deixar para quem está nos ouvindo, né? Para as mães que vão nos ouvir aqui na gravação, porque tem gente que está aqui ao vivo, mas vai ficar gravado. Então,
Qual é o recado? O que vocês levam? Dilce. Eu aprendi bastante, né? Um pouco de priorizar, né? A gente também é importante. Eu aprendi com ela aqui. Estou muito, Cíntia, isso. Estou muito feliz de ter participado. Eu gostaria de convidar vocês para o workshop do Autista, né, Evoluindo na Prática, dia 27 e dia 28, agora de setembro. Vai ser um prazer ter vocês lá também. Vai ser maravilhoso, né? E eu sempre aprendo. Todas as vezes que eu participo, tanto aqui, tanto lá no Gama. O Gama é maravilhoso, né? A gente não... as mães, a gente aprende a Kel. Nossa, eu gosto muito de conversar com ela. Gosto muito de conversar com ela. E é maravilhoso, porque isso traz força, aquela força que vem de fora, né? Porque assim, dentro a gente sabe que tem, que a gente vai tirar de algum lugar, porque a mãe atípica tira, não sabe de onde, mas tira. Aparece, né? de algum lugar. Mas você saber que você tem outras mães que passam pelas mesmas situações que você, né? Que tem criança dentro de casa, que a criança tem crise, que a criança chora, que a criança não quer comer. Então a gente fala assim, nossa, tem outras milhões aí no mundo iguais a nós. A mesma coisa, né? Exatamente. Dá um certo quentinho no coração, né? Quentinho no coração. E se você tá calma, você acolhe, se não, você é acolhida, né? E é maravilhoso. Né? É maravilhoso. E eu tô muito feliz. Obrigada, Verônica, pelo convite. Eu tô muito feliz. Eu que agradeço. Muito obrigada. Nada, meu amor. Agora você, Cíntia. Então, eu vou ser breve, que eu acho que falei muito. Não, foi maravilhoso. Eu vou deixar uma frase breve, eu já falei essa frase aqui, mas eu vou falar de novo, né? Não se desconecte de você mesmo. Não se desconecte. E aprenda a se conectar com você mesma, com seu autocuidado, com a sua mente. E priorizar o que é importante, né, do urgente. Você focar no que você consegue controlar. Porque tem coisas que a gente não controla, como uma crise convulsiva. Você não sabe quanto tempo ela vai durar. Você não sabe quanto tempo vai durar um estado de saúde quando o teu filho está resfriado. E aí você precisa centrar, né, nessa saúde mental que nossa amiga falou, né? E o tanto que é importante o tema dessa live, né? E entender que parar, respirar fundo e falar, não, eu preciso focar no que eu consigo controlar. Eu consigo controlar essa crise? Não. Então, o que eu consigo controlar? É o ambiente, é o oxigênio, o que eu consigo controlar? Eu mesma, para conseguir respirar e conseguir chamar uma ajuda, né? Então, eu acho que eu deixaria aqui, vamos focar no que a gente consegue controlar e não se desconectar da gente. Porque quando a gente se desconecta, tudo vira uma bagunça. Você se descontrola quem está do teu lado, você não consegue ajudar a pessoa que está do teu lado, seu filho, seu marido, ou seja lá qual for a pessoa, e você se descontrola completamente. Então, você respirar e ter essa autoavaliação do que está acontecendo, deixa eu parar aí, eu sei que é muito difícil. Porque eu me descontrolo quase sempre. Eu falo, Cíntia, volta pro prumo. Mas você é uma pessoa maravilhosa, Cíntia. Você está revoltada porque... Cadê aquela coisa do autocontrole? Foca no que você consegue. E eu fico com essa frase, eu falo, foca no que você consegue controlar, foca no que você consegue controlar. Você não consegue controlar isso. O que você vai fazer para resolver isso? Se mantém calma. Olha, teve uma vez, aí eu vou contar tudo de novo, né? Que meu filho fez uma crise, eu contando rapidinho. Eu tive que correr, meu filho tem um dispositivo que para abortar a crise, que você tem que passar, tipo um imã, chamado VNS, que você tem que passar para tentar abortar essa crise, para não ficar muito tempo, né? E, gente, eu sei aonde o VNS estava. E eu mudei a casa atrás do VNS, eu ia para um lado e para o outro correndo. Fica cego, né? Depois eu falei, gente, como eu corri para o lado oposto que estava?
Por quê? Porque eu me descompensei. Controlou. Eu estava vendo ele preto, sem oxigênio, eu queria ajudar de alguma forma, mas eu me descompensei. Então isso serviu para eu parar e eu chorava muito com a minha psicóloga. Eu falava, meu Deus, eu descompensei mais do que ele, eu não conseguia ajudar ele. Se ele morresse naquele momento, ia ser por minha culpa, não. Então hoje eu paro, falo, vamos ver o que Você o pode que eu eu fazer. posso consigo fazer? fazer. Aonde está o VNS? Uhum. Aonde está o que eu preciso para poder resolver? Porque senão você apavora todo mundo. Foca naquilo. Uhum. Sim, sim. Focar naquilo que você tem controle, Mas manter isso é a calma e não se mas isso é um desconectar de grande você. aprendizado, né? Sim. Isso não é fácil, como você falou, é um processo. E assim, é necessário, mas é um grande processo. Eu me Porque perdi precisa- E muito, tem que ser confesso. frio, né, Cíntia? Porque você tem que ser fria. Falar assim, olha, onde tá? Na hora do E, desespero. gente, eu tô falando, eu me desesperei, eu rodava para um lado, rodava para outro. Gente, como eu não sabia onde eu estava? Depois eu me martirizei. E aí, quando eu falei sobre você não se condenar tanto, né? Pelo aquilo que você deixou de fazer, né? E tudo bem. Eu não sabia onde está. Eu sabia onde estava, mas eu me Na descompensei. hora Eu não não, conseguiu, né? na hora não veio nada na minha cabeça e eu fiquei correndo na casa sem saber onde estava, mesmo sabendo onde estava o aparelho. Então, assim, isso me fez aprender. E aí é isso, Também. é essa dor que nos faz errar e Eu aprender também faço. para poder acertar. Então, a dor, toda a dor do corpo é processo de cura para a alma, é processo de cura para a mente, é processo de cura para tudo na tua vida. A dor não é ruim. Ela é boa, ela te ensina alguma coisa. Nem que seja aquela coisa, ah, mas eu não consegui levantar para pegar meu filho. Ah, mas eu quero controlar tudo, como é que eu vou? Não dá, né? Então, controla só aquilo, foca naquilo que você consegue controlar. Se eu pudesse dizer alguma coisa, eu diria isso. Obrigada, Obrigada de Muito Cíntia. coração bom. Deixa eu pelo só perguntar convite. só uma última palavra. O que Claro. você leva daqui, Cíntia? Ah, Uma gente, palavra, essa uma palavra. experiência Resuma que aí. ela me contou com a quantidade de filhos que ela tem, gente, eu trago mais aprendizado, eu trago mais empatia, encorajamento, porque eu não me vejo, gente, 5 filhos, como que eu daria conta Não é disso tudo? fácil, né? Quando ela fala, eu não consigo, gente, como é que é muito fácil, né, eu falar que mantém uma rotina, escreve lá a tua rotina, Exatamente. com 5 filhos, um te puxando de um lado, outro te puxando do outro, marido te É, e é puxando por assim. lá, e E a assim casa te mesmo. esperando, É a assim. Ainda minha amiga, eu tenho trabalho que da tirar o meu gente. chapéu para você. Então, Trabalho. assim, Olha, muito queridas, obrigada pela quero experiência que você agradecer compartilhou. muito, muito vocês. Quero agradecer também pela oportunidade de eu estar realizando essa live aqui. Eu que Como eu falei para agradeço. vocês, também sou mãe atípica, então Obrigada. essa é uma das razões para eu estar aqui. Isso é uma missão também que meu filho não está mais aqui, mas que eu trago dele, né? Essa herança, como a Cíntia fala, da gente trazer essa herança do amor que fica, né? Que não vai embora nunca. Fica. Mas eu queria dizer para vocês, assim, para as duas, acho que a Cíntia já faz isso, mas você, Dilce, validar, sabe, as coisas que você faz. Isso tudo que ela está falando aqui, de maravilhoso, de tanta, sabe, de tanto amor que você Aprendi tem, de tanta muito. dedicação, não, de você validar isso que você faz, sabe? Que você olhe para você e fale assim, olha, da onde eu saí, aonde eu cheguei. Isso é uma das formas de autocuidado, sabe, de você cuidar da sua mente. Tá bom, meninas? Então, Deixa comigo. agradeço muito a presença de vocês. Gente, obrigada pelo carinho, obrigada pela experiência. Até a Tchau. próxima. Boa noite. Obrigada, viu? Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau.